Boa noite, sejam bem-vindos. É uma grande alegria tê-los aqui conosco. Aproveite esses minutos para compartilhar esse link da palestra com pessoas que você ama e que possam sair fortalecidos dessa palestra. Meu nome é Carmin Ismael da Loca, eu sou esposa do pastor Nelson da Loca. Eu sou educadora há muitos anos. Hoje trabalho no Instituto Renovo, eu sou diretora de projetos acadêmicos e sou líder do Ministério de Formação Acadêmica da Igreja Cristã da Família. É uma alegria tê-los aqui. O nosso ministério, ele tem uma visão, que é ajudar as famílias quanto a aspectos de formação, de educação e de estudos. Nós queremos agradecer o apoio que tivemos para organizar da Igreja Cristã da Família e da pastora Aline Leardini, que é líder do Ministério Família Kids. Hoje o tema é Geração Digital, Desafios e Oportunidades. É um tema muito importante e atual. E para isso nós convidamos a doutora Ivanice Cardoso. Ela é advogada, especialista em direito de imagem e na segurança do comportamento digital. A doutora Ivanice, após a palestra, responderá perguntas. Então, aproveitem durante a palestra, colocar suas perguntas, seus comentários e dar o like. E antes de mais nada, antes de começarmos, não esqueça, aproveite para compartilhar esse link. Essa palestra é muito importante e as vidas podem ser muito fortalecidas. Estamos muito felizes com vocês aqui. Agora, doutora Ivanice, será um prazer ouvi-la. Muito obrigada, seja bem-vindo à nossa live, à nossa conexão online aqui, para a gente falar de um tema tão atual e um tema que está na agenda divina, né? Porque nós programamos esse dia, nós pensamos nesse dia e nesse tema para levar até você, até a sua família, quando não havia esse contexto de isolamento social e de pandemia. Mas como todas as coisas são bem orquestradas e direcionadas pelo Todo-Poderoso, então nós estamos aqui nesse formato bastante diferente, mas também com a possibilidade de amplificar essa fala e esse tema que nós vamos abordar nesse momento. A Carmin me apresentou e eu quero agradecer muito o convite da igreja e do ministério e complementar as minhas qualificações dizendo que eu sou advogada, como ela disse, especialista em direito de imagem e segurança do comportamento digital. Eu tenho o privilégio de ser colunista de uma das revistas do segmento de parentalidade no Brasil mais tradicionais, que é a revista Pais e Filhos, também para esse tema. Sou casada com um músico talentoso, lindo, chamado Ivan Teixeira. Mas o meu projeto mais importante tem nome. E a Helena, de 7 anos, e a Beatriz, de 6 anos. Foram elas que me tiraram do contexto onde eu estava trabalhando, do meu contexto profissional. Passei 14 anos no mercado do futebol profissional aqui no Brasil. E foram as minhas filhas que me deram algum sinal, ou foram usadas realmente por Deus para me dar um sinal de que eu deveria conversar com essa geração sobre este tema que nós vamos conversar nessa noite. Então, nós vamos falar a respeito de geração digital. Quais são os desafios e as oportunidades? Porque quando a gente fala a respeito de tecnologias digitais, muitas vezes a gente acaba só identificando e enaltecendo aqueles que são os pontos ruins ou os pontos que não são tão benéficos assim. Mas eu vejo como especialista nessa área e também como mãe, um mar de oportunidades, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Mas, claro, também com muita coerência, vamos falar dos desafios e dos riscos aos quais nós nos expomos a cada momento através do uso impensado de tecnologias digitais. Eu queria pautar a nossa conversa baseado num texto que está lá em Mateus 5, 13 e 16. E esse texto eu vou ler nessa versão da Bíblia, a mensagem,
porque ela é bem atual e eu gostaria que esse texto fosse bastante fácil de compreender e por isso vou então ler nessa versão. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui ou estão aí na vida de vocês nas casas. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Inclusive, e eu vou complementar o texto, inclusive através das redes sociais. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, mantenham sua casa aberta e que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Como advogada, muitas vezes eu sou questionada, doutor, existe alguma fórmula, existe alguma tabela, existe algum caminho prático, escrito, alguma receita de bolo para a gente poder fazer o uso positivo de tecnologias digitais? Eu acabei de ler a fórmula. E essa fórmula é uma fórmula que a gente deve levar no coração para tudo na vida, mas principalmente quando nós estamos diante de uma arma tão poderosa como tecnologias digitais, que tem a força e o poder, a potência de nos conectar simultaneamente em bilhões de pessoas ao mesmo tempo ao redor do mundo. Eu estou aqui conversando com você, você está aí na sua casa ou no seu local de trabalho ou no trajeto para a sua casa, mas também devo estar conversando com pessoas fora da cidade de São Paulo, fora do estado de São Paulo e talvez em outros países. Ou pessoas que no decorrer do tempo vão ter acesso a esse conteúdo. Esse é o poder das tecnologias digitais. Então, com isso, eu já quero desmitificar uma fala que é muito comum, que as tecnologias acabaram com as famílias. Na verdade, a tecnologia, ela é 3 pontos. Ela é aquilo que nós dissermos que ela será, aquilo que nós determinarmos que ela será nas nossas vidas. E nós, como filhos do Deus amado, nós, como seguidores da palavra de Deus, temos aqui na palavra de Deus a inspiração. Mas eu queria continuar a minha fala dizendo que todo mundo usa tecnologias. E, de certa forma, a maior parte das pessoas estão perdidas no uso de tecnologias. As tecnologias são uma grande novidade que surgiu e que entrou como um tsunami na vida das pessoas, pobres mortais como eu e você. E eu vou elencar aqui os 5 pontos que nós vamos falar a respeito nessa noite, porque nós teríamos aqui assunto para semanas de conversa a respeito de tecnologias, mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção para esses 5 pontos. O primeiro deles é por que a internet surgiu. O segundo a gente vai falar sobre os direitos da geração digital, as famílias na rede ou a família na rede, quem é que está influenciando quem e os limites e oportunidades que as tecnologias digitais oferecem para nós. Quando nós falamos sobre tecnologias digitais, imediatamente o que vem à nossa cabeça é o uso de redes sociais. Foram elas que supermassificaram o uso de tecnologias. Foram elas que levaram o interesse por tecnologias digitais a pessoas já mais velhas ou a pessoas muito simples e que criam acessibilidade de comunicação, inclusive para pessoas que tenham dificuldades na sua fala, dificuldades de audição ou mesmo pessoas que não saibam ler e escrever, como crianças de menos de 1 ano. As tecnologias, então, elas se massificaram através das redes sociais. E as redes sociais, na verdade, elas encontraram um mercado bastante interessante, os produtores de redes sociais encontraram um mercado bastante interessante baseado naquilo que faz parte do nosso desenho original,
que é o desejo das conexões. Quando Deus nos criou, Ele nos criou seres relacionais. E é esse desejo das relações e das conexões que faz com que redes sociais conectadas à rede, à internet, tenham sido tão bem-sucedidas e tão popularizadas. Nós, do Brasil, somos o segundo maior usuário do mundo de redes sociais. Isso significa que nós temos um ardor na nossa alma e no nosso coração por conexões. E nós acabamos indo através das redes sociais buscando essas conexões. Muitas vezes, nós usamos a internet para buscar conexões que a nossa alma anseia, mas que não serão encontradas na internet. Elas serão encontradas aqui, ó, no toque, elas serão encontradas no abraço, que em dias de isolamento social estão um pouco escassos, um pouco impedidos. Elas se encontrarão no olhar, na conversa de pai para filho, no sentimento que existe nessa conexão física, nessa conexão emocional, dos cheiros, dos toques, das cores, da vida, do dinamismo da vida viva. Essas são as conexões que nós buscamos, mas o que acaba acontecendo é que nós utilizamos a internet para saciar sentimentos nossos que não vão ser saciados nesse espaço. E como é que a internet tem funcionado hoje? Eu vou traçar aqui alguns pontos que eu vejo como pontos negativos e que talvez você em algum momento se identifique com eles. A internet hoje tem uma característica de nos dominar. Veja, a internet é muito atraente. São milhões de oportunidades e de atrações e de distrações que estão à nossa disposição num clique. Basta que você bata o dedinho no seu celular, aí, no seu smartphone, no seu tablet, para conseguir ter acesso a milhões de coisas. Quem aqui não teve aquela experiência de entrar pegar o celular para mandar uma mensagem para algum amigo, ou alguma mensagem de trabalho, e depois de 1 hora fez absolutamente tudo usando o smartphone, menos fazer aquilo que fez pegar o celular ou pegar o smartphone primordialmente. Ou seja, nós nos perdemos nesse mar de atrações e de distrações. Nós, adultos, nos perdemos. Vocês imaginem como é que isso funciona na cabeça de uma criança ou de um adolescente que está ávido por novidades e que também tem bastante dificuldade ainda de amadurecimento mesmo neurológico e cognitivo-comportamental para desenvolver os seus limites, entender quais são os limites ali dentro da internet. A internet hoje, ela propõe um uso profundamente autocentrado. É muito difícil que você pegue o seu celular, o seu smartphone ou acesse alguma rede social e diga: hoje eu vou mandar só palavras abençoadoras para determinadas pessoas. Talvez nesse momento de isolamento social, em que a gente esteja com tantas saudades, com tanta necessidade do contato, nós estejamos um pouco mais fragilizados e um pouco mais tocados pelo Espírito de Deus a fazer isso. Mas saindo do contexto de isolamento e de carência dos contatos afetivos e dos contatos fraternais dentro do contexto da igreja, nós dificilmente fazemos esse uso pensando no outro. Toda vez que nós vamos ou nós usamos os acessos de internet, de comunicações em rede, nós pensamos naquilo que nos sacie. Essa ferramenta acabou sendo uma ferramenta utilizada como uma ferramenta uma ferramenta autocentrada, é quase uma ferramenta de manifestação egoísta pura. Eu faço aquilo que eu quiser, eu não dou satisfação para ninguém. Alguns de vocês aí já devem ter usado a seguinte frase: eu faço uso da livre manifestação de pensamento, doa a quem doer. Muitas vezes algumas pessoas inclusive usam o ímpeto de Pedro, naquele momento em que ele, por ímpeto, acaba ferindo a orelha do soldado ali no momento em que ele está com Jesus e diz assim: eu sou como Pedro, eu sou impetuoso, eu falo o que eu quero mesmo.
Por quê? Porque as redes sociais e a internet como um todo acabam trazendo essa sensação de que você não vai ter nenhuma consequência sobre aquilo que você manifesta. Você vive essa explosão, essa hecatombe emocional ali e não está vendo as consequências que estão acontecendo e todas as reverberações das suas atitudes ali dentro. Mas um sentimento domina e não é o sentimento de domínio próprio. Nós, de alguma forma, nós inclusive que conhecemos a verdade, nós nos sentimos liberados para fazer aquilo que nós bem entendemos dentro da internet. Doa a quem doer. A internet hoje, ela cria aquilo que a gente chama de clusters, que são espaços, são tribos que vão se identificando dentro da internet e fazendo seus ajuntamentos. Muitas vezes, esses clusters, eles se reúnem através da identificação por hashtags. Então, nós tivemos, por exemplo, essa semana, uma grande manifestação, uma manifestação mundial, a respeito de um determinado tema em que o mundo inteiro se conectou através das hashtags, aquele joguinho da velha. Esses clusters, eles se reúnem dentro de uma área de interesse, de uma temática que seja de interesse. E para a infância e para a adolescência, muitas vezes esses clusters acabam sendo um chamariz para assuntos que não estão correlacionados ou que não estão coadunados com os valores da família, com os valores que você aí, mamãe, você aí, papai, querem transmitir para os seus filhos. Hashtags como cometer suicídio, como cometer abusos sem ser pego na internet ou sem ser rastreado. São mais ou menos desses clusters que eu estou falando. Claro, existem clusters muito positivos. Eu sou uma delas que faz uso das hashtags, principalmente no Instagram. E eu sempre uso como exemplo de um uso positivo, de um uso significativo para mim. Um dia que eu estava na minha casa e pensei, meu Deus, eu preciso organizar um pouco melhor essa casa. E eu fiz uma busca através de uma hashtag organização do lar. Se você aí é dona de casa ou está com o mesmo pensamento que eu estava, tome cuidado quando você fizer essa busca, porque você vai, de repente, encontrar uma verdade que é muito significativa para uma dona de casa. 35 formas de como limpar uma pia adequadamente. Ou seja, você entra para buscar uma informação e você tem uma explosão de informações. Mas o que eu queria trazer para você é o exemplo do cluster. Então, existem clusters das organizadoras do lar, existem clusters da maternidade ativa, existe o cluster do Ministério Infantil, ou seja, dentro da internet a gente vai se distribuindo em tribos, em pequenos grupos. Quando esses grupos aproximam e agregam algo de realmente positivo e valoroso para as nossas vidas, é aí que a tecnologia se torna uma bênção. Mas muitas vezes, na vida da criança principalmente e do jovem, do adolescente, essas hashtags acabam significando se perder dentro desse espaço tão gigante de tecnologias digitais e se conectar com aquilo que naquele exato momento pode fazer sentido para a vida dele, mas que vai levá-lo por caminhos tortuosos. A internet hoje, ela oferece muita informação e pouco conhecimento. Ou seja, a internet não foi um espaço criado para ser profundo. Isso por várias questões. Uma delas é que se todos nós resolvêssemos entrar em redes sociais e fazer textão, por exemplo, a gente não teria espaço para armazenar todas essas informações. Agora, nesse momento de isolamento social, por exemplo, nós acabamos vivendo isso na prática. Todos acabaram correndo para o universo online e muitos dos serviços que estavam ali já disponíveis no universo online, que eram considerados de alto profissionalismo ou de alta qualidade, tiveram as suas capacidades de fornecimento de serviços esgotadas.
muitas salas de reuniões, muitas lives acontecendo, muitas aulas acontecendo online, muitas conversas acontecendo, inclusive as salas de games, por exemplo, que acabaram agora sendo utilizadas como salas de reunião ou salas de estudo. Ou seja, aquilo que foi criado para ser raso, a internet foi criada para ser raso, ela vem se desenvolvendo para criar oportunidades de comunicações rasas, acabou projetando uma forma de comunicação também rasa. Você aí já deve ter se deparado, por exemplo, com o seguinte questionamento: meu Deus do céu, alguém me mandou um áudio de 1 minuto e meio. Um áudio de 1 minuto e meio no WhatsApp talvez seja há muito tempo. Essa semana uma amiga me mandou uma consultoria em 10 minutos num áudio, no final do áudio me pediu desculpas. E eu disse desculpas porque você está me mandando riqueza nesse áudio. Ela falou, mas é um áudio gigante. 10 minutos já são considerados um tempo quase que eterno na internet. E é nesse sentido que o uso da internet acabou sendo negativo, provocando uma queda de qualidade nas comunicações, mas também uma necessidade de nós nos reinventarmos diante dessa nova realidade. É uma realidade que está posta. Agora nós precisamos saber como é que nós vamos conviver com ela e como é que nós vamos inserir um pouco mais de qualidade nesse aspecto. Eu sou advogada e você deve estar perguntando aí, ok, você vai falar sobre lei? Eu vou trazer um juridiquês aqui para a gente falar a respeito da vida e dos direitos das crianças ou da geração digital online. Mas eu, como advogada, eu também, e com a minha experiência com atendimento a famílias, a escolas, como consultora, advogada ou como mentora, eu também entendo que a lei ela é só uma referência para nós nos lembrarmos dos nossos limites e das nossas obrigações quando socialmente nós nos esquecemos delas. Como eu mencionei, nós temos algumas referências aqui para a nossa vida. Não são só referências sociais, mas são referências que expressam a nossa fé e a nossa crença. Mas sim, como advogada, eu vou falar a respeito das leis. Mas eu queria chamar a sua atenção para um fato que é muito importante, que muitas mamães e muitos papais, às vezes, desconhecem e que, por desconhecer, acabam permitindo algumas práticas na vida dos seus filhos sem saber que estão produzindo, não de forma dolosa, mas estão produzindo um espaço de vulnerabilidade para a sua criança e para o seu adolescente e vulnerabilidade para si mesmos. O que eu quero trazer sobre os direitos da geração digital é que nós temos no Brasil 4 leis básicas que falam a respeito desses direitos. E claro que eu não vou me ater aqui aos detalhes dessas leis, mas eu vou me ater a um ponto em comum, um acordo que existe entre essas leis. E esse acordo está no aspecto de que a criança e o adolescente e o jovem no Brasil, eles devem ser tratados na perspectiva da absoluta prioridade. Quando se fala a respeito de absoluta prioridade para crianças, adolescentes e os jovenzinhos aí de 18, 20 anos, nós estamos falando de uma fase da vida muito rica, que vai ser a fase que vai estruturar todas as bases emocionais, neurológicas, físicas, para que esse ser que está em desenvolvimento possa, então, crescer e ser entregue para a sociedade de forma significante e de forma autônoma. Os 20 primeiros anos de todos os seres humanos aqui, neste país, estão abarcados nessas 4 leis quando diz respeito aos direitos digitais. E sim, os direitos digitais, eles já estavam lá considerados na Constituição Federal, considerando essa questão da absoluta prioridade,
E por que absoluta prioridade, doutora? Porque estamos falando de um ser em desenvolvimento. Você vai ver, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você a imagem de um cérebro de uma pessoa até 20 anos. Mas o que a lei considera é que, na sua vulnerabilidade, esse ser deve ser protegido e deve receber os estímulos necessários para que se desenvolva de forma integral, para que saiba reconhecer os espaços que está ocupando, sejam os espaços físicos ou os espaços digitais, e que para que esse ser conquiste autonomia sobre a sua vida, de modo que na vida adulta consiga se desenvolver e desempenhar as atividades próprias da vida adulta, sem que tenha que se apoiar neurologicamente ou emocionalmente sobre outras pessoas. Uma das questões que eu queria trazer especificamente, então, além da absoluta prioridade, que está preconizado na Constituição Federal e que é repetido ali no Estatuto da Criança e do Adolescente e que traz responsabilidades para nós, sociedade, família, comunidade e poder público, para que nós cuidemos desse ser em desenvolvimento, mantendo a salvo de toda a forma de negligência, de opressão, de ameaça, de forma respeitosa, com acesso aos seus direitos básicos, como educação, saúde e tudo mais. Quando a gente fala, então, desses direitos desse ser, imediatamente a gente considera esses direitos no espaço vivo, não é? Então, a segurança, manter a criança a salvo de toda forma de negligência, a gente imediatamente pensa nos espaços físicos. Mas aquilo que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente preconizam também vale para os espaços digitais. E com isso eu quero chamar a atenção de você, mamãe, de você, papai, para um termo que foi cunhado por nós, advogados, porque nós temos essa mania de criar temas para trazer um pouco mais de complexidade para a vida, mas para que também a gente possa se debruçar sobre a complexidade da vida. Foi cunhado um termo do abandono digital. E o abandono digital nada mais é do que colocar em prática aquilo que muitas mamães e muitos papais acabam fazendo, que é entregar esse aparelho tão pequenininho, tão aparentemente inofensivo, mas tão complexo, poderoso e em algumas situações letais, para uma criança de 2 ou 3 anos e não acompanhar e supervisionar aquilo que essa criança faz no ambiente digital. Os ambientes digitais, eles são equiparados a uma rua infinita ou uma praça pública. Aqui em São Paulo a gente tem a Praça da Sé. Eu, como mãe, não deixaria as minhas filhas sozinhas na Praça da Sé, por todos os perigos que podem se apresentar por estar num espaço público tão dinâmico e também por todas as distrações que podem acontecer num espaço público tão dinâmico. E da mesma forma que eu não deixo as minhas filhas sozinhas num espaço como a Praça da Sé, eu também não tenho em nenhum momento o direito de deixar as minhas filhas sozinhas nos ambientes digitais em contato imediato com um público potencial de 5 bilhões de pessoas. Então, o conceito do abandono digital é um conceito que eu queria que você guardasse aí, porque muitas vezes você pode estar incorrendo no abandono digital sem nem mesmo saber. Eu tenho, na minha experiência como advogada, o atendimento de algumas famílias que foram pegas e foram surpreendidas por uma notificação, uma citação de um processo correndo na justiça por alguma coisa que os seus filhos tenham feito no WhatsApp. Alguns anos atrás, eu fui contratada por uma sociedade aqui em São Paulo, cujo presidente dessa sociedade estava, naquele momento, respondendo a uma advertência judicial, porque o seu filho foi envolvido numa situação de bullying, por ter provocado bullying contra um professor da instituição onde a criança estudava, uma criança de 12 anos, um adolescente de 12 anos, e esse pai, com todo o direito, com todo o dinheiro dele, com todo o poder, com todo o conhecimento, não pôde evitar nem o constrangimento do seu filho, que estava ali livre, leve e solto na internet, e que acabou cometendo um ilícito, e esse ilícito foi judicializado,
Então, tanto o pai teve que se direcionar mensalmente até a Fundação Casa, aqui em São Paulo, para ouvir de uma psicóloga e de uma assistente social como é ser um bom pai. E, ao mesmo tempo, as crianças envolvidas nessa situação de bullying tiveram como medida socioeducativa a obrigação de comparecer a atividades com uma psicóloga e também com uma assistente social para saberem se comportar socialmente em espaços digitais. Eu costumo dizer, então, como advogada, que uma das maiores humilhações que eu já vi papais e mamães passarem é ouvir de um juiz que eles não foram bons pais e boas mães. E no que diz respeito a nós que conhecemos a verdade, isso também significa não cuidar da herança, do legado que nos foi confiado. Então, eu estou enfatizando essa questão porque eu não quero de forma alguma que você tenha que procurar uma ajuda de um profissional do direito para entender ou tentar se defender do fato de que em algum momento você abandonou a sua criança sem nem mesmo saber que aquilo era considerado um abandono. E terminando a questão das leis, a gente tem duas leis próprias para a internet, que é o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que vai entrar em vigor no próximo ano, entraria agora, mas por conta da quarentena vai entrar em vigor só no próximo ano, que são leis que visam proteger a dinâmica da vida dentro dos ambientes digitais. E especificamente falando a respeito da infância e da adolescência nessas leis, o que se deve levar em consideração no Marco Civil da Internet é que ele trouxe a possibilidade dos pais fazerem uso de aplicativos que são chamados controles parentais para poder acompanhar o que o seu filho faz na internet e estabelecer alguns limites, sem que isso seja considerado uma invasão de privacidade. Então, eu acabei de chamar sua atenção para o abandono digital, mas agora estou te trazendo uma boa notícia. Existe uma ferramenta já disponível, muito provavelmente no seu celular você já tenha isso disponível, e no final da minha fala eu vou deixar um presente para você em relação a esse tema. Mas a lei criou essa possibilidade, essa ferramenta de controle parental para que você possa, então, acompanhar o que o seu filho faz na internet e criar alguns limites e regras nessa vida digital. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela reconhece que a criança e todos os dados relacionados a essa criança também tenham que ser mantidos em absoluta prioridade. Ou seja, é sempre o bem-estar do menor que é levado em consideração. O que isso significa na prática, então, para você aí que está me assistindo? Que toda vez que alguém exigir que o seu filho tenha um e-mail ou que exija que os dados do seu filho sejam publicados, imagens sejam publicadas na internet, devem haver algumas perguntas que antecedem essa autorização. E se essas perguntas não forem bem respondidas ou não apontarem uma total proteção da sua criança, esses dados, essas informações, essas imagens não devem ser cedidas, para que você também não seja considerado negligente no aspecto de proteção dos direitos do seu filho. Pode parecer um grande exagero, mas é muito comum, por exemplo, que crianças sejam filmadas em algumas situações aparentemente inocentes e essa filmagem ou essa imagem acabe expondo excessivamente essa criança numa rede social num espaço que, como eu já mencionei, congrega 5 bilhões de usuários. E por aqui, eu então acabo o juridiquês e vamos para a parte um pouco mais prática do que tecnologias têm significado para nós e como nós podemos fazer um uso apontado para a produtividade. Mas antes, eu queria trazer para você aquele slide das fases do cérebro. Olha só, você pode ver aí na sua tela como é o cérebro, na parte azul, como é o cérebro de uma criança de 12 anos. E aí eu faço uma pergunta: como é que você pode confiar totalmente um aparelho tão poderoso, tão complexo e muitas vezes letal
para uma criança que não tem nem um terço, ou talvez um quarto do seu cérebro desenvolvido. Aos 20 anos, talvez a gente tenha aí um pouco de fôlego, como mamãe e como papai, a gente possa confiar de forma mais racional o uso de tecnologias para as nossas adolescentes, os nossos jovens. Mas aos 5 anos, o cérebro de uma criança, como você está vendo aí, a sua maturação é ainda muito pequena. Isso significa que essa criança, até 5 anos, ela está num nível de altíssima vulnerabilidade, ou seja, aquilo que ela vê às vezes na internet, uma fantasia, né, uma brincadeira na internet, ela considera como fato concreto, e isso não é uma ausência de inteligência, mas é uma ausência de maturidade cerebral. E é isso, por exemplo, que tem levado a um número excessivo de crianças entre 10 e 12 anos envolvidas com cyberbullying e também crianças muito envolvidas com desafios que são propagados pela internet e que colocam a vida viva, não a vida digital, mas a vida viva e o bem-estar de saúde o bem-estar físico de crianças. Você já deve ter ouvido, se você não ouviu, eu indico que você faça uma busca em algum buscador aí da internet sobre os desafios que levam à morte de crianças. Esse é um assunto bastante importante para que você se informe, para que você também possa orientar melhor a sua criança para que ela fique longe desses desafios e aproveite a internet naquilo que ela tenha de realmente produtivo e significativo para a vida dela. Então, com isso, eu quero dizer que não dá para esperar muito do cérebro em desenvolvimento, né? Ah, doutora, eu falei tantas vezes para o meu filho que ele não podia se expor com nus ou seminus na internet. Não espere que o seu filho, com o cérebro nessas condições que eu acabei de mostrar, saiba discernir quais são os riscos e mitigar esses riscos. Quem tem que fazer isso com uma forma de generosidade em relação às crianças e os adolescentes somos nós. E orientar em relação à riqueza da nossa imagem, da nossa personalidade, a preservação da nossa identidade, para que em algum momento, com mais consciência, com mais maturidade, esse jovem ou esse adolescente possa então abrir parte da sua privacidade ou parte da sua identidade dentro dos espaços físicos cibernéticos. Mas até que tenha plena consciência, a responsabilidade é totalmente sua. Hoje, as famílias acabam se relacionando com tecnologias sem muita orientação ou sem muito critério. E quando a gente faz um uso desorientado ou não criterioso de uma ferramenta que pode ser tão abençoadora, nós acabamos deixando de lado algumas características que nós podemos aproveitar dentro da internet, da experiência cibernética. Então, quais são os 3 pontos que eu gostaria de te desafiar a olhar agora para as tecnologias digitais e buscar desenvolver aí na sua família com esse serzinho que está aí sob sua responsabilidade, que é herança, que é um legado que foi confiado a você. A primeira questão é em relação à diligência, ou seja, quando você olha para tecnologias digitais, quais são os objetivos que você traça para o uso das tecnologias digitais aí na sua família? Você faz algum planejamento nesse sentido? Você determina orientações bem claras para a sua família e para você mesmo em relação a esse uso? Isso é a diligência. E a diligência e a orientação e a reorientação, porque muitas vezes a gente tem que repetir milhares de vezes a mesma coisa para as crianças e para os adolescentes, até que eles incorporem esse comportamento, tomem consciência de um comportamento positivo. Essa diligência é o que protege você e essa diligência ela não vai começar do lado de fora da sua casa. Essa diligência começa por você, mamãe e papai.
Eu sei que nós temos diversas demandas. Eu, como mãe, preciso ter empatia e tenho empatia por todas as demandas que nós, líderes das nossas casas, sejamos mães ou pais, temos na vida. Mas todos os outros nossos esforços não fazem sentido se aquilo que nós temos de mais precioso dentro da nossa casa não foi orientado e educado para aquilo que é positivo. Segurança e objetividade no uso das tecnologias, ela começa na família. E segurança e objetividade, elas partem do pensamento, de um comportamento diligente de nós, mamães e papais, e passam para um comportamento de autoridade. Ah, doutora, mas a senhora não está sabendo, autoridade é um termo em decadência. Os jovens de hoje não ouvem os pais mais. Se eles querem saber alguma coisa, eles vão lá e usam um buscador para criar suas próprias verdades dentro daqueles clusters que eu mencionei anteriormente. Mas deixa eu trazer para você um trajeto que tem sido muito frequente nas famílias. No momento em que nós, mamães e nós, papais, olhamos para as tecnologias e pensamos assim: esse assunto não faz parte da minha geração, ele faz parte dessa geração aí, das novas gerações que estão chegando. Vão, vocês, nova geração, e busquem o seu chefe, busquem o seu mestre. Quando a gente fala que os nossos filhos são nativos digitais e que eles estão nascidos mesmo na era da digitalização e da superconexão e que vai ser dessa forma, nós, na verdade, estamos dizendo para eles que nós não temos respostas para essa geração aqui em nós. Busque o seu mestre. E aí eles fazem esse trajeto, porque nós, como seres relacionais, também buscamos referências para as nossas vidas. Nesse trajeto digital, eles saem em busca de alguma autoridade. Então, talvez eles estejam em busca de autoridade, mas para nós, ser autoridade nesse momento talvez seja um peso muito grande, principalmente porque o terreno das tecnologias digitais é um terreno que a gente não conhece muito bem. Eles fazem esse trajeto. E nesse trajeto, eles encontram quem? Quem eles encontram como autoridade lá? Se nós tivéssemos aqui 200, 300 pais ao mesmo tempo, como geralmente acontece nas palestras que eu faço com pais, a maior parte dos pais responderia: eles encontram o Felipe Neto. E ali, quando eles encontram o Felipe Neto, eles encontram muitas vezes conteúdos que não estão alinhados com os nossos valores. Mas eles foram atrás de um chefe, eles foram atrás de uma autoridade, porque não encontraram em nós essa autoridade. E aí eles voltam com essa verdade encontrada nessa autoridade. Olha, os ambientes tecnológicos são utilizados assim. Lá a gente pode falar o que a gente quer, o que vale a liberdade de expressão, meu corpo, minhas regras, sou eu que faço o que eu quero e eu tenho a minha liberdade. Se você me tolir na minha liberdade, eu sei para que cluster eu vou fugir. E nesse momento, você que recebeu um legado de Deus na sua vida, chamado filhos, entrega a sua autoridade para o Felipe Neto. O Felipe Neto talvez um dia amadureça nos seus pensamentos e nas suas atitudes, mas não foi ele que recebeu de Deus a autoridade para guiar a sua infância e a sua adolescência aí na sua casa. Quando você desenvolve autoridade e diz: eu posso não entender desse ambiente de tecnologias digitais, mas eu sou mãe, eu sou pai dessa geração digital, então eu vou atrás de informação, eu vou moldar a minha autoridade com sabedoria e conhecimentos necessários. Nesse momento, o que você estabelece com a sua criança e com o seu adolescente é um laço forte. Porque essas gerações, elas também estão atrás de verdades, de respostas para as suas agonias. Crianças de 5, 6 anos têm agonias, crianças de 7, 9 anos têm agonias, e elas esperam a resposta de alguém. Se essas respostas são encontradas em você aí, mamãe e papai, você estabelece um laço forte com a sua criança.
e que ela vai poder ter 30 anos, 40 anos e ela vai se lembrar dos valores e das referências recebidas de você, com os valores que fazem sentido para a sua família e com o direcionamento e orientação que fazem sentido para a sua família. Lá na revista Pais e Filhos, eu tenho o hábito de dizer que a gente precisa criar o hábito de sentar e combinar e criar combinados com as nossas crianças. Para quê? Para que a gente mude um pouquinho o sentido dessa próxima informação que eu tenho para te trazer e que também é uma provocação. Quem é que se comunica com a infância e quem é que está influenciando quem na sua casa? Veja, uma criança quando ela nasce, o primeiro núcleo que ela visita é o núcleo familiar. O segundo, se ela está numa família que tem uma opção religiosa, é a igreja. O terceiro é a escola, que ela está visitando cada vez mais cedo. E, muitas vezes, antes mesmo da igreja e da escola, ela já visitou o mundo virtual. Então, quem é que está influenciando a sua criança na sua casa? São as distrações ou as maravilhas que o mundo virtual oferece? Ou quem está trazendo, criando diálogos, ensinando a sua criança é você? Depois a igreja, depois a escola e depois o mundo virtual. Quem é que permanece mais tempo com a sua criança? Existe uma estatística que eu quero trazer para você, que 58% da população mundial está na internet. Claro, em tempos de isolamento esse número mudou completamente, mas em tempos normais, o que acontece é isso. Nós somos aproximadamente 60% da população mundial com presença na internet, acessando a internet pelo menos uma vez por dia. E 85% das nossas crianças e adolescentes de 9 a 17 anos estão acessando a internet. Nesse momento estão por uma questão de necessidade, mas antes dessa necessidade tão presente, eles já acessavam assiduamente a internet. São 24 milhões de crianças ali expostas na internet, deixando informações a seu respeito, parte da sua identidade ali, todo um rastro que é deixado num momento de desenvolvimento e de vulnerabilidade, das quais talvez essa criança um dia se arrependa. O nosso alvo, deixando as nossas crianças na internet e permitindo que elas estejam presentes na internet, não é criar filhos para o mundo. Nós não criamos filhos para o mundo. Nós criamos filhos para a eternidade, apontadas para aquilo que é do eterno e para o eterno. Então fica a minha pergunta aí para você. Quem é que está influenciando a sua criança? Quem é que está apontando a direção para a sua criança? Os olhos da sua criança estão apontados para o mundo virtual e tudo aquilo que ele pode oferecer? Ou estão apontados para o eterno e para aquilo que é do eterno e ela está reconhecendo o ambiente digital como uma mera ferramenta de conexões sociais, uma ferramenta que serve essa criança e não ela serve a ferramenta. As novas gerações, elas esperam ser influenciadas por nós. Eles têm, como eu mencionei, os seus desafios, as suas ansiedades e nós não conseguiremos ser os influenciadores dessas crianças a partir do momento em que nós depositemos demasiadamente a nossa confiança e todos os créditos da orientação e educação das nossas crianças para o mundo virtual. Deus nos fez relacionais e nessa relação nós precisamos dos cheiros, dos toques, da respiração, das cores, do sorriso, da lágrima, para nos trazer inteireza de vida. Quais são as narrativas bíblicas que acabam entrando em conflito com aquilo que são os valores aí da sua casa? E com isso eu já vou caminhando para o final da minha fala aqui. Quando você permite que a sua criança seja super exposta na internet, ou você mesmo, às vezes por desconhecimento, faz essa super exposição da sua criança na internet, imediatamente você está entrando em conflito com o conceito bíblico de privacidade.
Privacidade, tecnicamente, é o direito de estar só. E é nessa solitude que nós temos a capacidade de nos conectar com Deus e ouvir de Deus aquilo que Ele tem para nós. Se nós ensinamos as nossas crianças que elas devem estar conectadas o tempo todo, que elas devem estar antenadas ciberneticamente com tudo o que acontece no mundo, qual é o espaço, em qual momento ela vai ter a oportunidade de realmente se conectar com Deus. Aquilo que é privado, no silêncio do seu quarto, aquilo que ela só deveria compartilhar com Deus, ela acaba compartilhando nas redes sociais e vivendo esse antagonismo. As narrativas digitais, elas acabam entrando em conflito com o que a palavra nos orienta quando nós alimentamos o consumismo dos nossos filhos. Como é que você, às vezes, alimenta o consumismo do seu filho sem nem mesmo perceber? Permitindo que a sua criança fique por horas e horas a fio vendo vídeos de unboxing. Crianças que estão abrindo caixas e mais caixas de presente e criando na sua criança o conceito de que ser amado é ganhar presentes. É ter todas as coleções de LOL e de todos os novos lançamentos de brinquedo. Mas a Bíblia nos chama para sermos bons mordomos daquilo que Deus nos traz. E para que aquilo que nós façamos aponte para a eternidade. E uma coleção interminável de brinquedos não aponta para a eternidade. Ela aponta para crianças que pensam somente em si mesmas e não estão preocupadas com o que acontece ao seu redor. E por último, uma atividade que tem se tornado infelizmente muito presente, inclusive nos círculos cristãos, são os antagonismos entre perseguição e pacificação. Nós, como filhos de Deus, somos chamados a sermos pacificadores. Mas o que nós temos visto nas redes sociais é um estímulo que os jovens e as crianças chamam de vamos para o fight, vamos para a briga. Ou seja, vamos perseguir. Se alguém tem uma opinião diferente de nós, vamos massacrar, vamos dar unfollow nessa pessoa, porque ela não merece a nossa confiança. Vamos massacrar essa pessoa em praça pública, digital, só porque ela tem uma opinião diferente de nós. E este valor entra em profundo conflito com uma orientação muito clara que nós temos de sermos pacificadores. E aí fica aí a minha pergunta: qual foi a última vez que você entrou num post de alguém que estava fazendo um discurso de ódio, por exemplo, e tentou amenizar esse discurso de ódio, dizendo: vamos buscar sermos positivos, vamos buscar sermos pacificadores, vamos buscar nos conectar com Deus, porque esses sentimentos eles não vêm do céu, eles vêm do inferno para atrapalhar a nossa vida? Nem precisa me responder. Se você quiser colocar nos comentários aqui no vídeo, fique à vontade. Mas é provável que a resposta seja: talvez eu nunca tenha feito esse papel nas redes sociais. E as redes sociais, elas são uma ferramenta riquíssima de proliferação de informação. Então, por que nós não proliferamos aquilo que vem do eterno? E por que nós não apontamos as redes sociais para o eterno? Se você quer ser espelho e influência para o seu filho, isso é mandatório. Faça uma verificação das suas redes sociais e veja se em algum momento, quando o seu filho ler os comentários que estão presentes ali nas redes sociais, ele vai ter algum motivo para apontar o dedo para você e dizer: você não tem autoridade para me orientar, porque você se comportou mal em praça pública digital. Esse também é um chamamento, e eu me incluo nesse chamamento, para que nós tenhamos uma postura abençoadora diante de uma tecnologia tão potente, tão complexa, mas tão maravilhosa. Então, o que as crianças estão esperando de nós? Elas estão esperando orientação, elas estão esperando exemplos a seguir, elas estão esperando serem crianças e estarem distantes de padrões que não são padrões da infância e da adolescência, como, por exemplo, a erotização precoce, e que muitas vezes o seu filho ali na frente da televisão ou fazendo uma navegação desacompanhada pelo YouTube ou por alguma outra plataforma de vídeo, acaba tendo acesso. Crianças de 10, 11 anos fazendo cenas de biquinhos,
e muitos pais batendo palma. Isso é uma erotização precoce. Cada coisa na vida da criança e do adolescente tem o seu momento, a sua fase a ser respeitada. E você como pai, você como mãe é guardião dessa riqueza e dessas fases. E por último, eu queria deixar para vocês a referência de que nós somos únicos, que é a referência que está lá em Jeremias 1:5. E que nós pais temos alguns limites no mundo digital. Então, não é, eu pulei alguns tópicos aqui, não é porque a gente está na internet que está tudo liberado, classificação livre. Dá uma olhada naquilo que o seu filho tem consumido de conteúdos na internet, os games, todas as conversas. Se ele está, por exemplo, em redes sociais e tem menos de 13 anos, ele nem deveria estar em redes sociais. Tudo aquilo que acontece na internet não está livre de consequências. E a internet não foi um espaço para ser seguro. Tenha isso em mente. E eu quero chamar a sua atenção também, são vários desafios que eu estou colocando aqui, para a sua intencionalidade na internet. E eu quero deixar aqui 4 dicas finais para você. Faça um planejamento de tecnologias na sua casa. Pare, planeje, você planeja a alimentação, a educação, as devocionais, planeje o uso de tecnologias na sua casa. Dessa forma, você vai estar se apropriando de forma autônoma de uma tecnologia muito poderosa que pode trabalhar a seu favor, não contra você. Faça uso daquilo que eu mencionei de controles parentais. Não há invasão de privacidade. Seu filho vai dizer que é, mas eu como advogado e como expert na área estou dizendo, não é. Faça bom uso deles. Deixe regras claras para os seus filhos em relação ao uso de tecnologias. E estabeleça períodos probatórios, períodos em que você, dentro dos combinados, diga, durante este período, nós estamos trabalhando não a sua capacidade de apertar um botão para liga e desliga, mas nós estamos trabalhando confiança em família, que é um valor muito maior e muito mais significativo e que fica para sempre. O botão on e off, em qualquer momento, pode ser apertado. A confiança vale muito. Às vezes, o uso inadequado derruba a confiança entre famílias e eu, infelizmente, acabo recebendo famílias assim no meu escritório, em que os danos que foram causados são danos que nenhum dinheiro vai pagar. Então, crie períodos probatórios. Você não vai ser uma mãe má ou um pai mau se em algum momento você se opuser ao uso indiscriminado de tecnologias na sua casa. E famílias diligentes, famílias amorosas e famílias fortalecidas em Cristo criam cidadãos reais que saberão se posicionar como cidadãos digitais, mas que principalmente estarão apontados para serem cidadãos celestes. Essa é a sequência de criação de filhos em momentos de transformação digital. E lembrando que o último comando do Senhor é o nosso primeiro compromisso. Obrigada. Sensacional a sua fala, tão clara, tão lúcida. E eu, como mãe, fiquei pensando agora, o que eu vou fazer a partir de amanhã? E eu quero te agradecer, porque isso vai ficar gravado e muitas pessoas vão poder ver e rever, porque tem muita informação. Algumas das perguntas que chegaram aqui foi, legalmente, a mãe pode exigir ter a senha do celular ou tablet do filho menor de idade? Legalmente, ela pode, não existe nem lei para isso, porque ela sempre pode. Não tem uma lei que defenda o direito da mãe cuidar do seu filho. Vamos inverter um pouco o jogo? Sim, sim. Quando a gente vai numa loja para comprar o celular, quem está comprando o celular? A mãe. Quem assinou o plano de dados? O responsável, os pais. Então, quem é dono? São os pais. O que os pais estão fazendo com os filhos é entregando
no que a lei poderia chamar de um contrato de comodato. Sim. Eu te entrego sob alguns critérios. Se você descumprir esses critérios, eu tomo de volta esse bem aqui. Acho que uma das coisas que eu mais acabo encontrando como resposta para os incidentes digitais que vão parar no meu escritório ou que fazem parte das mentorias que eu tenho oportunidade de fazer, é que os pais se sentem mais vulneráveis no uso de tecnologias digitais. E a gente precisa se apropriar daquilo que eu mencionei, de autoridade. Então, quem comprou o celular foi a mãe ou foi o pai? Quem assinou o plano de dados foi a mãe ou foi o pai? Então, são eles que têm autoridade sobre aquele aparelho. Ah, mas a criança já tem o seu próprio dinheiro e ela comprou com o seu próprio dinheiro. Então, o que vale é aquilo que a Constituição Federal fala e o Estatuto da Criança e do Adolescente fala. E não sou eu que digo. Quem diz é um juiz quando isso vai a juízo. As mães e os pais são responsáveis por todos os atos dos seus filhos até os 18 anos. E respondem civilmente e as consequências dos atos criminais até que os filhos completem 18 anos. A forma desse século nos tenta convencer de que todos têm sua privacidade. É muito delicada essa privacidade, exatamente pelo que a senhora está colocando. A privacidade da criança é uma privacidade relativa em relação aos pais. Então, é isso, inclusive, que a lei e os juristas falam, que em relação a nós, pais, essa privacidade é relativa. Nós devemos preservar a privacidade dos nossos filhos para o contexto de fora da casa. Isso é nossa responsabilidade, inclusive. Não espere que seu filho preserve a privacidade. Quem tem que preservar a privacidade dele é você, mamãe e papai. Mas em relação ao mundo, a terceiros, em relação à sua casa, em relação a aquilo que é realizado quando essa criança está ainda sob sua guarda, é sua responsabilidade. Então, exercer a parentalidade, esse é o contexto de parentalidade digital, né, que surgiu com o advento das tecnologias digitais, é você cumprir a lei. Não tem uma lei que diga se você pode. A lei diz que você deve fazer. Agora, diferente. Doutora, uma pessoa que escutou tudo isso e entende que a partir de amanhã tem que ser tudo diferente. É um tempo de resgate nesse instante, né? Exatamente. Essa palestra que a senhora nos presenteou aqui é um tempo de recomeço. Eis que faço novas todas as coisas. Qual é a esperança para que essa família, que já andou e avançou tantas coisas, volte a ter a diligência, ter a autoridade em suas mãos? Uma pessoa que já foi, uma família que já foi muito flexível. De que maneira, a partir de amanhã, ela pode... A partir de hoje, né? A partir desse momento que está vendo essa palestra, como ela pode retomar e falar? Eu achei muito interessante a senhora falar educação no ambiente digital. Tem educação em tantos lugares, tem que ter educação digital. Como é que ela pode retomar? E para essa geração, a vida viva e a vida online, elas são uma só. Sim. Na verdade, para nós já é, mas a gente não percebe muito. Mas para essas gerações, a geração Z, a geração Alfa e as próximas gerações, os mundos estão super conectados. Nesse momento, a gente está vivendo um momento de superconexão entre os mundos, em que muitas vezes a gente não sabe separar aquilo que é on, aquilo que é off. Mas eu acho que tem alguns passos que a gente pode dar. O primeiro é fazer um reconhecimento de que esse universo é um universo novo para todos, inclusive para quem desenvolve tecnologias digitais. Então, quando a gente se reúne entre os especialistas dentro da área digital, o que a gente mais fala é que somos todos aprendentes. Quem está desenvolvendo tecnologia também está aprendendo e revendo as suas novidades ou as novas tecnologias a cada momento. Às vezes, precisando fazer um passo atrás. Então, se quem está sentado lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, desenvolvendo tecnologias que são usadas no mundo inteiro, fazem esse passo atrás, por que nós não faríamos também? Então, somos todos aprendentes.
Então, o primeiro passo é reconhecer isso, que nós somos aprendentes. O segundo passo, que eu falo com o coração contrito, porque eu me vejo também muitas vezes nessa condição, é reconhecer diante dos nossos filhos de que nós erramos. Sim. E de que nós erramos delegando a eles o direcionamento de um assunto tão importante, porque nós não sabíamos a importância desse assunto. A partir de agora você sabe, não pode alegar ignorância diante da lei. Mas nesse momento em que você faz esse reconhecimento, eu criei regras ultra flexíveis, ou eu permiti atitudes ultra flexíveis, mas porque eu te amo, porque eu quero o melhor para a sua vida e porque eu quero o melhor de Deus para você, nós decidimos então tomar algumas atitudes como pais. Você vai ter aí uma semana de choro, ranger de dentes dentro da sua casa. Mas o que você vai reconquistar e que é seu por direito, porque foi determinado e entregue por Deus a você, é a bênção de ser de verdade autoridade, não com autoritarismo, mas autoridade em amor e acolhimento a essa criança e adolescente que estão crescendo num momento de profunda incerteza, de não saber como vai ser o dia de amanhã. Se essas crianças que estão no ensino médio vão ter profissões para serem desenvolvidas ou serem atividade profissional deles. Então, se está incerto para nós, para eles está muito mais, porque é a vida deles. E eu garanto que se você como pai, numa autoridade legal, mas também numa autoridade espiritual, buscar se informar de como é o universo online, mas reconhecer diante do seu filho humildemente, eu não sabia, mas agora sei e não posso deixar a coisa correr solta, você vai ganhar um novo relacionamento com o seu filho. Um relacionamento de parceria, de compartilhamento e de ajuda mútua. Eu tenho lá no meu Instagram, ontem eu estava vendo uns depoimentos da última mentoria que a gente fez, e tem inclusive uma educadora cristã que fez essa mentoria comigo e que me acompanha já em cursos há muito tempo, a Viviane, ela é de Chapecó, e ela veio fazer o curso, a mentoria, e com filhos grandes. O filho dela tem 15, 20 ou 21 anos. E o que ela apontou de transformação foi isso, que me tocou. Quando eu recebi o depoimento dela, chorei a beça, porque ela falou, eu ganhei uma nova conexão com os meus filhos. Filhos já grandes, filhos já autônomos, inclusive, fazendo faculdade, né? Mas ela reconquistou essa autoridade diante dos filhos. Isso é muito esperançoso, né, doutora? Porque a partir de hoje, a partir do momento que foi revelado todo esse universo, há chance. Claro. Há um novo tempo. A senhora tem também cursos? Tenho. Vou fazer uma novidade aqui para vocês. Oh. A semana que vem, nós estamos lançando um curso estruturado. Esse curso já foi apresentado de forma online de uma vez, mas agora ele está completamente estruturado em plataforma, que é o curso de planejamento de uso de tecnologias, só para mães e pais. E eu digo só para mães e pais, porque a gente também tem uma versão de formação de professores. Mas esse foi criado agora, no momento de quarentena, aprimorado com muito carinho, para justamente ajudar você a se organizar, a entender esse universo digital, entender as gerações, entender como o universo vem funcionando e quais são as dicas e pontos práticos mesmo para que você crie essa rotina, esse planejamento das tecnologias dentro da sua casa. Não é um curso para apertar on e off, porque on e off a gente aprende rapidinho, mas é um curso para entender o que o universo digital oferece e como é que a gente pode de verdade se apropriar dele. É um universo riquíssimo, mas se a gente não souber como usar, não adianta de absolutamente nada. Agora, esse curso vai ser lançado a semana que vem. E aí, então, vou deixar um presente para quem está aqui ou que nos assistir até segunda-feira. No meu perfil do Instagram, que é o @dra.ivanicecardoso, lá no perfil tem um link. Esse link vai te dar acesso ao e-book de controles parentais. E a sua criança, com certeza, talvez me odeie durante um tempo. Mas essa é uma ferramenta riquíssima que já está à sua disposição. Você vai ver lá que ali já tem um tutorial, inclusive, de como você já aplica controles parentais nos equipamentos aí da sua casa.
Quem fizer o download desse e-book entre hoje, agora e segunda-feira, que é dia 8, vai ter 45% de desconto no curso. E vai receber o curso no formato de pré-venda, então antes de todo mundo. Até porque o curso ele prevê um acompanhamento e a participação em grupos de Telegram e no próprio Instagram, para a gente tirar dúvidas e fazer alguns alinhamentos que sejam necessários. Então ele tem um número restrito de participantes por edição. Excelente, professora, doutora, a senhora deu uma aula aqui para todos nós. Obrigada. E nós do Ministério de Formação Acadêmica estamos, assim, nós da Igreja Cristã da Família, acreditando que isso foi mesmo um mover de Deus. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo novo, pela unção nova, o vinho novo que a senhora vem nos trazer. Eu garanto que é um mover diferente que você vai experimentar na sua família e também é um mover diante de Deus, de você se apresentar como alguém que não teve vergonha de tomar as decisões certas, mas que soube seguir dentro da orientação da palavra, aquilo que Deus espera de nós como pais e mães. E a sua palavra